Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou João Augusto, mestre em economia. No vídeo de hoje vamos falar sobre 3 ETFs que pagam dividendos semanalmente e se destacam por suas estratégias inovadoras. Os destaques do vídeo de hoje são o YMAG, o Yield Max Magnificent 7 Fund Option Income ETF, um ETF focado em gerar renda semanal através das estratégias de opções cobertas, e um grupo seleto de gigantes tecnológicas, as chamadas Magnificent 7. O nosso segundo ETF é o QDTE, é o Round Hill Innovation 100 Zero DTE Covered Call Strategy, que é um fundo que usa estratégias de opções de curto prazo, zero DTE, sobre o índice Innovation 100, aproveitando a volatilidade de mercado para gerar um fluxo de caixa recorrente aos cotistas. O terceiro ETF é o XDTE, que é o Round Hill S&P 500 Zero DTE Covered Call Strategy, similar ao QDTE, mas com foco no S&P 500, combinando exposição ao principal índice americano com geração de renda semanal. Esses ETFs são ideais para investidores que buscam fluxo de renda frequentes e exposição a estratégias avançadas no mercado americano. Porém, é fundamental entender os riscos associados ao uso de derivativos e à volatilidade do mercado. Gostou da ideia de receber dividendos toda semana? Então fique comigo nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Carteira Livre, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com quem quer aprender mais sobre investimentos no exterior. E me diga, qual desses ETFs chamou mais a sua atenção? Comente aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Mas antes de entrarmos no detalhe de cada um desses ETFs, é fundamental nós repassarmos alguns conceitos fundamentais das estratégias de opções de vendas de call. A venda de call, uma opção de compra, é uma estratégia usada por investidores para gerar renda adicional sobre suas posições, especialmente em ações que já possuem sua carteira. Essa abordagem é conhecida como covered call, quando o investidor possui as ações. Uma call nada mais é do que um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar uma ação a um preço específico, ou seja, dentro do strike, até uma data determinada no seu vencimento. O vendedor, quem vende a call, tem a obrigação de vender a ação ao comprador caso a opção seja exercida. O investidor vende uma call para outra pessoa enquanto possui as ações correspondentes. Em troca, ele recebe um prêmio, que é um valor pago pelo comprador da call. Aqui, vamos analisar um pouquinho a estratégia do QDTE e do XDTE, que vendem as opções, as calls, no último dia de vencimento. Durante o período de negociação, os dois fundos vendem calls fora do dinheiro, out of the money, contra sua posição no índice. A posição de covered call busca capturar o prêmio das opções vendidas, gerando renda adicional para o ETF. Após o fechamento de mercado, o fundo deixa de manter as posições em opções, mantendo apenas a exposição longa no índice. No caso do zero DTI, as opções são negociadas pela manhã e vencem no fechamento do mercado no mesmo dia, tornando essa estratégia altamente sensível aos movimentos de curto prazo do preço do ativo subjacente. Com a venda da opção, o θ, que é a grega que mede o impacto da passagem do tempo no preço da opção, ele é extremamente elevado no último dia de negociação. Isso significa que o valor das opções diminuirá rapidamente durante o dia, beneficiando o ETF que vende as opções. O nosso primeiro ETF do vídeo de hoje é o YMAG, o Yield Max Mag 7 Fund Option Income, que é um ETF do tipo Funds of Funds, que investe primariamente em 7 ETFs da família Yield Max, conhecidos como Magnificent 7. Esses ETFs estão relacionados a gigantes da tecnologia, como a Apple, a Amazon, a Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. O ETF visa gerar renda atual para os investidores através da estratégia de opções, utilizando derivativos para maximizar a distribuição de dividendos que são pagos semanalmente. O YMAG tem como principal objetivo oferecer uma fonte de renda regular, investindo em ETFs que utilizam a estratégia de opções cobertas. A alocação do portfólio é ajustada mensalmente para garantir que cada ETF da Yield Max tenha o mesmo peso na carteira. Embora o fundo limite os ganhos potenciais com o preço das ações subjacentes devido à estratégia de opções, ele está exposto a perdas integrais caso o valor das ações subjacentes diminua. O Yield Max
Mag 7 Fund Option teve um desempenho fraco no último ano, com retração da cota de 4,8%. Atualmente, o YMAG está cotado a aproximadamente $19. O YMAG concentra-se em 7 ETFs subjacentes, conhecidos como Magnificent Seven, que representam gigantes da tecnologia. Os principais ativos do ETF que compõem esse portfólio são 14,8% no ETF Yield Max Meta, que foca em estratégias de geração de renda baseadas na meta. O Yield Max Amazon corresponde a 14,7% do total da alocação. Nós temos depois o Yield Max Google, com 14,6% da carteira, Yield Max Microsoft, com 14,6%, Yield Max Nvidia, com 14,2%, e por fim, o Yield Max Apple, 13,5% da alocação. No total, essas principais alocações representam 86,5% da composição do portfólio do YMAG, com foco em empresas líderes que dominam os setores de tecnologia e inovação. O restante da alocação está em caixa e em bonds. O YMAG apresenta características interessantes. O dividend yield atual é de 39%, destacando-se como alternativa para turbinar o recebimento de pagamentos de dividendos. O pagamento anual projetado é de $7,40 por cota, mas não temos um histórico de crescimento, no pagamento dos dividendos, pois o fundo é recente e em janeiro de 2025 completa seu primeiro ano. O último dividendo semanal anunciado foi de 10 centavos por cota e a data com é sempre nas quinta-feiras. Este fundo foca em gerar renda elevada através de estratégias envolvendo derivativos, como a venda de opções. Apesar do elevado dividend yield, é importante considerar a sustentabilidade dos pagamentos e o risco de perder valor na cota associado a essa estratégia. O YMAG se destaca por realizar distribuições frequentes com pagamentos semanais. Os valores dos dividendos pagos ao longo do tempo apresentam oscilações significativas, como mostrado no gráfico em tela. Isso é comum em fundos que utilizam estratégias de opções para gerar renda, já que os prêmios de opções podem variar com a volatilidade e as condições de mercado. Em 2024, os dividendos tiveram períodos de pagamentos mais elevados, com picos que ultrapassaram 31 centavos por ação. Em outros momentos, os pagamentos começaram a diminuir e a se estabilizar em valores menores, com pagamentos semanais mais regulares, em torno de 10 a 15 centavos. Agora nós vamos entrar no segundo ETF do vídeo, que é o Round Hill Innovation 100 Zero DTE Covered Call Strategy, ou QDTE, que é um ETF inovador que utiliza uma estratégia de opções com vencimento no mesmo dia, Zero DTE, baseada no Innovation 100 Index. Ele é projetado para gerar renda consistente por meio de uma abordagem ativa, combinando exposição ao índice de inovação com a venda de opções fora do dinheiro. O fundo paga dividendos semanalmente e oferece uma oportunidade única para investidores que desejam aproveitar a volatilidade de curto prazo do mercado. O QDTE utiliza uma abordagem sintética para replicar a exposição ao Innovation 100 Index ao comprar opções profundamente dentro do dinheiro e vender chamadas calls fora do dinheiro com vencimento no mesmo dia. A renda gerada pelas opções vendidas é distribuída semanalmente aos investidores, tornando o QDTE uma escolha atrativa para aqueles que buscam um fluxo de caixa consistente. O QDTE foi lançado recentemente, em março de 2024, e o fundo possui uma taxa de administração de 0,95. O fundo tem um volume expressivo de $761 milhões em ativos sob gestão. O QDTE teve um desempenho fraco no último ano, com retração da cota em 12,5%. Atualmente, o QDTE está cotado a aproximadamente $40. O QDTE possui uma carteira diversificada baseada no Innovation 100 Index, que reúne as maiores empresas não financeiras da Nasdaq. As 10 principais posições representam 61,8% do portfólio e incluem gigantes da tecnologia. Em primeiro lugar, nós temos a Apple, com 10,3%, Nvidia em segundo lugar, com 9,6% do total, Microsoft representa 9,06% da carteira, a Alphabet, a controladora da Google, representa 8,5% do fundo, a Amazon, 8%, Meta Platforms, 4,7% do total, Tesla, 4,4%, Broadcom, 3,9%, Oracle, 1,8%, e na 10ª posição é Netflix, com 1,5% do total do fundo.
O QDT apresenta como principais características um dividend yield elevado de 34% ao ano, o que faz com que esse ETF seja uma alternativa para turbinar o recebimento de dividendos em dólar. O pagamento anual projetado é de $13,90 por cota, mas não temos um histórico muito longo, pois o fundo é recente e em março de 2025 ele completa o seu primeiro ano de vida. O último dividendo semanal anunciado foi de 25 centavos por cota e a Datacom é sempre nas quinta-feiras. O QDT possui um histórico interessante de distribuições de dividendos, refletindo a sua estratégia baseada em prêmios de opções e exposição ao Index Innovation 100. O fundo realiza distribuições semanais, oferecendo uma fonte de renda frequente aos investidores. Os pagamentos são consistentes na frequência, mas o valor varia de acordo com as condições de mercado, especialmente em relação à volatilidade e os prêmios das opções vendidas. Durante os meses de maio a setembro de 2024, houve uma tendência de alta gradual nos pagamentos, com picos próximos a 50 centavos por cota. Em dezembro de 2024 e início de janeiro de 2025, foram observados valores excepcionalmente altos, ultrapassando 80 centavos por ação, possivelmente devido às condições de mercado mais voláteis durante esses períodos. Agora nós vamos analisar o terceiro ETF desse vídeo que paga dividendos semanais, que é o Brown Hill S&P 500 Zero DTE Covered Call Strategy, ou XDTE. Esse é o primeiro ETF a adotar uma estratégia de opções com vencimento no mesmo dia, baseada no índice S&P 500, e é projetado para gerar renda passiva semanal, enquanto mantém exposição ao retorno do índice. A gestão ativa do fundo busca capturar prêmios de opções em períodos de alta volatilidade, oferecendo uma alternativa para investidores focados em fluxo de caixa frequente. O QDT foi lançado em 7 de março de 2024, não tem nenhum ano, e o fundo possui uma taxa de administração de 0,95%. O fundo tem um volume de 358 milhões de dólares de ativos sob gestão. O Round Hill S&P 500 Zero DTE teve um desempenho fraco no último ano, com retração na cota de 3%. Atualmente, o XDTE está cotado a aproximadamente $50. O XDTE apresenta uma composição diversificada baseada nos setores do índice S&P 500, refletindo uma ampla exposição às maiores empresas do mercado americano. Abaixo, nós temos aqui os principais setores representados no portfólio. Tecnologia da informação representa 33,7% do total, serviços financeiros 13,2%, consumo 11,4%, saúde 10%, serviços de comunicação 9,4% do total, bens industriais 7,3%, bens de consumo básico 5,5%, energia 3,2%, utilities 2,5%, imobiliário 2,1% e materiais 1,7% do total. Com relação às principais empresas que compõem o ETF XDTE, nós temos, em primeiro lugar, a Apple, com 7,4% do total, seguido pela Microsoft, com 6,5%, em terceiro lugar, a Nvidia, com 6,3% do total, quarto lugar, a Amazon, 4,2%, Alphabet, controladora da Google, 4,1%, Meta, 2,6%, Tesla, 2,5%, Broadcom, 2,2% do total e Berkshire Hathaway, 1,5%. As 10 principais empresas investidas pelo ETF XDTE representam 37,4% do total. O Brown Hill S&P 500 Zero DTE Covered Call Strategy é um ETF que tem as seguintes características. A principal delas talvez seja o seu dividend yield, que é de 22,2% ao ano, e destaca-se como alternativa entre os ETFs para turbinar o recebimento de dividendos em dólar. O pagamento anual projetado é de $11,32 por cota, mas não temos um histórico muito longo, pois o fundo é recente. Em março de 2025, ele completa seu primeiro ano de vida. O último dividendo semanal anunciado foi de 21 centavos de dólar por cota, e a Datacom é sempre nas quinta-feiras. O histórico de pagamento de dividendos do XDTE no último ano indica que seus pagamentos têm sido constantes em todas as semanas de 2024. Os valores pagos parecem variar significativamente, com picos notáveis em meses específicos, como setembro de 2024 e janeiro de 2025, quando os dividendos ultrapassaram 50 centavos por ação. Os meses intermediários apresentam valores mais consistentes, geralmente em torno de 25 centavos por cota.
Agora, para terminar nosso vídeo, vamos fazer uma análise comparativa dos 3 ETFs que pagam dividendos semanalmente, com base nos dados apresentados na tabela abaixo. Em relação ao valor de mercado, o QDTI lidera com valor de mercado de 761 bilhões de dólares. O IMAG e XDTE têm valores de mercado mais próximos, de 366 bilhões e 358 bilhões, respectivamente. Em relação à cotação, o XDTE tem a maior cotação, valendo 50 dólares aproximadamente, enquanto o IMAG apresenta a menor cotação, de 18 dólares, tornando mais acessível. O QDTE, com uma cotação intermediária de 40 dólares, combina acessibilidade e um retorno elevado. Outro item importante da nossa análise é a taxa de administração. O QDTE e o XDTE compartilham a mesma taxa de administração de 0,95%, o que é competitivo para ETFs geridos ativamente. O IMAG possui a maior taxa, de 1,28%, refletindo potencialmente custos mais altos associados à sua estratégia focada em um número menor de ativos. Em relação ao número de ativos, o XDTE se destaca por sua ampla diversificação, com 500 ativos, oferecendo maior exposição ao mercado americano através do S&P 500. O QDTE já apresenta uma diversificação moderada, com cerca de 100 ativos, balanceando exposição ao índice Innovation 100. O IMAG, com apenas 9 ativos, concentra-se fortemente nas gigantes de tecnologia, as Magnificent Seven, o que pode representar maior risco, mas também maior potencial de retorno em setores específicos. Com relação ao dividend yield, o IMAG lidera neste quesito, com 39,1% de dividend yield anual e pagamentos de dividendos com frequência semanal. O QDTE está em segundo lugar nesse quesito, com impressionantes 31,7% de yield ao ano, e o XDTE, na terceira posição, representa o menor yield, com 22,2%, mas mesmo assim ainda bastante elevado, destacando-se pelo equilíbrio entre renda e diversificação. Por hoje é isso, pessoal. Nesse vídeo analisamos os 3 ETFs que pagam dividendos semanais e que oferecem estratégias únicas para a geração de renda passiva, o IMAG, QDTE e XDTE. Esses fundos demonstram como é possível alinhar diversificação e fluxo de caixa consistente no mercado americano. De forma resumida, o IMAG é ideal para quem busca exposição focada em gigantes da tecnologia e um dividend yield elevadíssimo de 39% ao ano, perfeito para investidores interessados em retornos frequentes no setor de tecnologia da informação. O QDTE combina um dividend yield impressionante de 34% com diversificação moderada em 100 ativos, sendo uma excelente opção para quem deseja um equilíbrio entre renda passiva e o setor de inovação. O XDTE, com seus 500 ativos, é a escolha para investidores mais conservadores que valorizam uma diversificação ampla e mais estabilidade, mesmo com um yield um pouco menor, de 22%. A estratégia de ETFs com venda de calls cobertas é interessante para investidores que buscam alta renda e estão dispostos a sacrificar o potencial de crescimento do capital. No entanto, é importante considerar o impacto de mercados de alta, onde os ganhos podem ser limitados, e a sustentabilidade dos dividendos elevados no longo prazo. Esses ETFs podem ser úteis em portfólios de investidores que valorizam renda elevada no curto prazo, mas é essencial equilibrar os riscos com outras classes de ativos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Carteira Livre e ativar o sininho para acompanhar mais dicas sobre investimentos no exterior. E claro, adoraria saber qual desses ETFs chamou mais a sua atenção. Faz sentido se expor a essa estratégia de derivativos e ter uma renda elevada semanalmente em dólar? Deixe a sua opinião nos comentários, estou louco para saber a opinião de vocês e saber se alguém da nossa comunidade já investe em algum desses ETFs com dividendos semanais. Obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e sucesso. Até o próximo vídeo.